tudo bem com vocês? Meu nome é Nathalie e eu tenho TDAH. Bem, esse é meu primeiro vídeo, certo? E assim, o intuito de eu estar fazendo o vídeo é fazer relatos do meu cotidiano com o TDAH. E para quem não conhece o TDAH e tá aqui para conhecer, porque tá vivendo com uma pessoa que tem esse problema e quer conhecer mais, gente, muito legal fazerem isso, certo? TDAH é um déficit de atenção e hiperatividade, ok? E assim, para quem convive com isso é muito chato. Eu digo por experiência própria, certo? E assim, como é que eu posso dizer? Eu vim descobrir o meu TDAH quando eu tinha 25 anos e eu descobri sozinha, sem tratamento psicológico, certo? Então assim, eu tenho 27 e eu ainda não consegui procurar tratamento psicológico. Por quê? Bem, quando eu completei, já estava perto de fazer 26 anos, certo? E eu estava pesquisando tratamento. Porém, a pandemia chegou e beleza, eu perdi a chance de ter um tratamento psicológico. Eu até iniciei um tratamento com a psicóloga, mas eu não continuei esse tratamento, né? Então, assim, a gente ainda está em pandemia, certo? Eu particularmente estou me erguendo financeiramente falando, né? Porque, querendo ou não, o tratamento psicológico é caro, entendeu? E querendo ou não, a gente precisa estar no intuito de se ajudar, certo? Vou falar um pouquinho da minha infância com TDAH. Eu sempre tive dificuldade em aprender e decorar algumas coisas. Eu sempre pensei que isso seria tipo, é normal, é coisa de criança, mas gente, hoje eu sei que não é, né? Para aqueles pais que têm filho muito hiperativo, procurem ajuda, porque ele, além de ser hiperativo, ele pode ter uma dislexia, tá bom? E não é muito legal, tipo, você ter... Eu vim descobrir com mais de 25 anos, né? Então eu nunca fiz uma faculdade porque eu nunca consegui me concentrar em alguma coisa, certo? Eu já pensei muitas vezes em fazer enfermagem, em fazer logística, tipo, como é que eu posso dizer? Jornalístico. Tipo, eu já pensei em fazer tudo que você imaginar, mas eu nunca consegui, entendeu? Então, assim, minha gente, a gente que tem o TDAH é muito complicado. E quem tá assistindo, quem tá me assistindo, tá vendo, tá escutando eu falar, sabe que realmente é difícil. Então, assim, na minha infância, eu era uma criança muito hiperativa, entendeu? Então, assim, para eu focar em alguma coisa era muito complicado, né? Os professores reclamavam muito comigo. Eu digo isso pequena mesmo, tipo os meus 7, 8 anos, 10 anos, 12, pronto. Até uns 11 anos, os professores reclamavam muito. Tipo, eu não parava no recreio, eu não parava na aula da aula. E assim, beleza, mas eu aprendi a ler cedo, cara, eu aprendi a ler cedo, porque querendo ou não, eu sou uma criança, eu era uma criança muito esperta para minha idade, mas eu tinha um problema de ser lerda. Tipo, você é esperta e lerda ao mesmo tempo. Consegue ser isso? Consegue. Porque eu tinha inteligência em tais momentos e em outro eu era muito lerda. Eu não, tipo, prestava atenção no que os outros falavam, certo? Então, quando eu fui criança, eu aprendi a ler muito rápido. Eu aprendi a ler, eu era alfabetização, eu tinha na casa dos 6 anos, 5, entre 5 e 7 anos eu já estava lendo, certo? E com o passar dos anos, quando eu comecei a prestar atenção no que eu fazia, né? Tipo, quando a gente é criança, a gente não presta atenção, né? Quando eu completei 12 anos, né? Que eu saí de uma escola com menos matérias e fui para uma escola com mais matéria, e vi que eu estudava em escola pública, tá? E fui para uma escola com mais matéria. E foi daí que eu comecei a sentir bastante dificuldade. Porque assim, enquanto você só tinha matemática, português, história, geografia e artes, desenhar, massa. Fui para a quinta série e veio mais matérias. Ainda tinha ciências, né? Mas sim, isso era tipo um professor só ou dois no máximo, então não complicava tanto. Mas aí eu fui para uma escola onde cada matéria era um professor diferente. E isso
acabou me dificultando muito mais, entendeu? Então, assim, eu reprovei a quinta série, certo? Beleza que eu hoje reconheço que eu brinquei muito, mas pra mim, naquela época, eu não brinquei, eu estudava. Pra você ter ideia, eu só passei em artes e artes, inglês e educação física. Mas por que tu passou em inglês e em arte? Beleza, artes naquela época não era mais desenhar, tá? Era artes mesmo, tipo a história da arte. Então, assim, com o passar dos anos, quando eu comecei a prestar atenção em mim, aí eu comecei a perceber que eu tinha dificuldade. Mas, pra mim, era normal, certo? Tipo, eu sou uma criança, ainda quando eu tiver mais velha, isso vai mudar, né? E com o passar dos anos, eu percebi que eu fui ficando um pouco pior, né? Tipo, quando eu completei 15 anos, é que eu comecei a me relacionar, ter relacionamento, foi que aí que eu percebi mais os meus problemas. Tipo, a pessoa que tem TDAH, ela é muito impulsiva. Então a minha impulsividade misturada com o ciúmes de relacionamento me prejudicou muito e me prejudica até hoje no meu relacionamento, certo? Como é que eu posso dizer? Ciúme excessivo. Cara, não é por mal. Eu faço o ciúme e depois percebo que está errado. Tipo, é muito impossível. E fora tipo assim, né? A impulsividade faz você gastar dinheiro, comer demais, né? Fazer coisas sem necessidade, tipo no relacionamento. Então, assim, a gente que tem TDAH sofre muito com coisas que a gente não tem controle. Entendeu? Tipo, outra coisa também. Eu vou falar de sala de aula porque querendo ou não, eu tô falando do início de quando eu descobri, né? Perder o foco. Cara, teve uma vez que eu tirei nota 10 em história sem precisar estudar. O que foi que eu fiz? Eu consegui prestar atenção no que a professora estava falando. Simples. E foi muito interessante porque eu fiquei admirada, porque eu nunca consegui isso, né? E outra, eu estudava muito e na hora da prova eu me lembrava de pouco, então era muito complicado, né? E com o passar dos anos, hoje eu com 27, né? Eu tive muitos trabalhos, e meus trabalhos eram sempre manual. Eu não tinha um trabalho psicológico, onde eu precisava usar a minha mente para fazer o meu trabalho, né? Então, assim, quando eu completei 25 anos, eu entrei numa empresa de corretagem e fui trabalhar como corretora. Cara, foi ali que a minha TDAH começou a me atrapalhar em trabalho. Então, ela ali começou a atrapalhar meu trabalho, onde eu tinha que fazer coisas, eu não me lembrava dessas coisas, acabava deixando essas coisas pra lá, tipo, ligar pra cliente no tal horário, então assim, perdia cliente por conta desses detalhes. Hoje, eu trabalho na recepção de uma clínica odontológica e tenho dificuldade em lembrar das coisas, principalmente de lembrar o que o cliente falou comigo por telefone, né? O que fazer, tipo, a doutora me pede uma coisa, eu esqueço, eu tenho que fazer na hora. Então, assim, vocês que convivem com pessoas que têm TDAH, vocês precisam auxiliar no requisito de você quer uma coisa, peça aquela coisa. E você que tem TDAH, faça aquela coisa naquela hora. Porque se você for inventar de deixar para depois, cara, você vai esquecer. Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. É o primeiro, eu vou fazer mais de relatos. Vou estudar, tá? Eu vou aprender algumas coisas e vou passar para vocês. Entendeu? Assim, e quero também, eu vou aprender. A gente vai aprender junto, porque eu estou aprendendo, certo? Sozinha, sem tratamento psicológico, que é errado, eu sei, mas eu estou me organizando para isso. Você sabe como está a situação do Brasil. Vou me organizar para poder fazer um psiquiatra, porque querendo ou não, a gente precisa tomar remédios. E esses remédios são controlados, e esses remédios controlados são passados por psiquiatras, né? Então, é isso. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre o convívio, né? O convívio da gente, no caso eu de ter a TDAH, o convívio disso todo dia. Ter isso todo dia como
como ter disciplina com isso, né? Então, assim, é de cada um. Mas, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui pra ele não ficar muito grande, ficar chato, certo? Obrigada aí, gente, ó. E o último, esqueci de falar nisso, todo mundo falando no início, mas enfim, deixe seu like aí. Siga aí, ó, dá esqueci a palavra, o auge. Me segue no YouTube. Eu acho que é isso. Olha, deu branco. Bem, gente, ó, curte aí, segue aí, faz o que vocês quiserem, mas se vocês tiverem gostado, comentem, perguntem, que assim, eu posso responder no próximo vídeo, e dependendo da pergunta também eu vou responder as perguntas, tá bom, galera? Muito obrigada, beijo pra vocês.